Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das personagens mais complexas e, por que não dizer, controversas da literatura recente, a enigmática Tia Lídia. E a questão que não quer calar ao longo de toda a história dela é justamente essa. Afinal, quem é Tia Lídia? Uma opressora cruel? Um simples peão no jogo do regime? Ou será que estamos diante de uma mestra da sobrevivência, jogando um xadrez político muito mais longo e perigoso do que a gente imagina? É essa ambiguidade que nos convida a analisar a própria natureza do poder. Para a gente conseguir desvendar essa figura, vamos seguir um caminho, ok? Primeiro, vamos entender o papel dela como pilar de Gilead. Depois, explorar o paradoxo do poder que ela vive. Na sequência, vamos abrir o seu arquivo de segredos para então debater o grande dilema. O que ela faz é resistência ou sobrevivência? E por fim, a gente chega a um veredito que talvez fique em aberto. Então, vamos começar pelo começo. O pilar de Gilead. Para entender a Lídia, primeiro a gente precisa entender a instituição que ela não apenas representa, mas comanda, as tias. É fundamental a gente sacar que as tias não são simples guardas ou carcereiras. Elas são, na verdade, a espinha dorsal ideológica e administrativa de Gilead. A função delas é moldar a mente e controlar o comportamento de toda a população feminina. E aqui está o ponto-chave. Sem essa máquina de controle que as tias operam, toda a estrutura de poder de Gilead simplesmente não se sustentaria. Elas são, de certa forma, a cola que mantém o sistema todo de pé. Bom, agora que a gente já entendeu a função delas, a gente chega no nosso segundo ponto, que é o grande paradoxo do poder que elas têm. E é aqui que a complexidade da tia Lídia começa a se mostrar de verdade. Olha só que contraste brutal. De um lado, as tias têm privilégios que são, assim, impensáveis para o resto das mulheres. Elas podem ler, escrever, têm autoridade administrativa. Do outro lado, todas as outras mulheres vivem num estado de submissão total, sem autonomia nenhuma. E essa frase aqui, ela captura a situação perfeitamente. Elas têm poder sim, mas é um poder que só existe dentro dos limites de uma jaula. É um poder concedido pelo mesmo regime que oprime a todas, inclusive a elas. Elas dominam, mas não são livres. E essa evolução da personagem entre os dois livros é fundamental. Em O Conto da Aia, ela nos parece uma figura quase chapada, sabe? A vilã cruel. Mas aí, em Os Testamentos, a gente descobre uma estrategista fria e calculista. Isso muda completamente a nossa percepção sobre ela. Mas como uma estrategista consegue não só sobreviver, mas também acumular poder num regime desses? Bem, isso nos leva ao nosso terceiro ponto, a arma secreta dela, o seu arquivo de segredos. E aqui está o pulo do gato para entender a Lídia. Ela não é uma fanática, uma crente na ideologia de Gilead. A ascensão dela não veio de convicção. Veio de um pragmatismo brutal, de uma adaptação às circunstâncias. Ela é, antes de mais nada, uma sobrevivente. O método dela é uma verdadeira aula de manobra política. Funciona em 3 passos. Primeiro, coletar informação. Ela junta meticulosamente todos os podres dos líderes de Gilead. Passo 2. Armazenar esses segredos, transformando tudo isso numa apólice de seguro e numa arma. E o terceiro passo, claro, é usar essa influência. Não só para se manter viva, mas para manipular o sistema por dentro, expondo toda a hipocrisia que o sustenta. E tudo isso nos leva direto para o coração da nossa análise, o grande dilema moral. As atitudes dela são uma forma de resistência ou apenas um jeito sofisticado de sobreviver? Essa é a pergunta que define a personagem. Será que a gente está vendo uma tentativa de derrubar o regime de dentro para fora? Uma subversão silenciosa? Ou será que é puro oportunismo? Uma manipuladora genial que se tornou uma peça indispensável e talvez imperdoável do sistema? Vamos ser honestos e olhar os argumentos contra ela. É inegável que ela é cúmplice de um sistema terrível. As manos dela não estão limpas. Ela participa ativamente da opressão, ela disciplina outras mulheres e, no fim das contas, ela ajuda a manter a ideologia de Gilead viva. E aqui é que entra o debate filosófico que ela nos provoca. Até que ponto esses atos horríveis podem ser justificados como parte de um plano maior? O objetivo final, que seria a queda de Gilead, justifica os meios monstruosos que ela usou no caminho? Então a gente chega na nossa conclusão. E como em toda boa discussão, não tem resposta fácil. Aqui, a gente entra agora no território do veredito aberto nas famosas zonas cinzentas da moralidade. A autora,
A Margaret Atwood faz isso de propósito. Ela não nos entrega um julgamento de bandeja. Ela nos força a encarar essa ambiguidade, nos tira o conforto de ter um herói e um vilão bem definidos. Porque na vida real, em situações extremas, as coisas são muito mais complicadas. O ponto crucial é este. Sistemas totalitários como Gilead quebram a nossa bússola moral. As noções de bem e mal que a gente usa no dia a dia simplesmente não dão conta de explicar as escolhas que as pessoas fazem em contextos tão extremos. E assim, a pergunta final que fica no ar para a gente refletir é esta. Num sistema desenhado para apagar a humanidade das pessoas, quais são os verdadeiros limites da moralidade de cada um? Diante de escolhas impossíveis, o que define uma ação como certa ou errada? A reflexão sobre como agiríamos nesse lugar talvez seja a parte mais perturbadora de toda a história.